Pessoal, a gente vai chamar agora a doutora Adriana Leicoda. Ela é fonoaudióloga responsável pela fono no setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp e vai falar sobre a aliança. Olá, bom dia. A parte boa, na verdade, que ficou para mim hoje foi de falar do que a gente apresentou lá no congresso. Então, assim, só para que vocês possam entender como funciona esse congresso no final do ano. Ele tem duas partes. Ele tem uma primeira parte que chama Reunião da Aliança. O que é a Aliança? Ele é uma associação que agrupa, que abarca todas as associações do mundo que trabalhem com ela. Então, tem 2 dias antes do simpósio que a gente faz isso, que são todas essas associações contando para as pessoas, contando para o mundo o que elas fazem, contando qual é a minha dificuldade, qual é a sua, como você resolveu o seu problema, como eu resolvi, e é essa troca que é a maior riqueza. Então, os 2 dias que antecederam o simpósio em si foram esses dias de discussão. E nós fomos convidados a falar sobre a Abrela, o que é que nós fizemos. Então, aquele apanhado geral todo que a Cris foi passando, na hora de montar a aula e dizer qual foi mesmo o nosso passo a passo, a gente tem uma grata satisfação de finalizar o ano com essa sensação de missão cumprida, no sentido de foi feita muita coisa, foi espalhada muita semente e várias ações. Quando a gente começa a comparar o que a gente faz com o que o pessoal de fora faz, existe sempre uma sensação de quem fica aqui, que lá fora é melhor, não é? Aí lá fora vai ter o tratamento que eu preciso, lá fora eu tenho recurso muito maior do que aqui. E aí a gente começa a ver nessa troca de informação que a gente está muito alinhado com o que todo o mundo está fazendo. Então, assim, o que o mundo está fazendo, a gente também faz aqui. Às vezes, a gente tem uns primos mais ricos do lado de lá, eles têm um pouquinho mais de recurso financeiro e a gente acaba sofrendo um pouquinho mais com isso. Mas, às vezes, eles não têm uma mão de obra que a gente tem aqui. E é essa troca que a gente começa a ver que as nossas dificuldades são basicamente as mesmas. Existiu uma mensagem que era padrão. A falta de informação é um ponto comum no mundo inteiro. Eles também têm a mesma dificuldade de dar entrada num hospital e as pessoas não conhecerem a doença, porque ela não é rara só aqui, ela é rara em todo lugar. Então, assim, a ideia foi fazer essa apresentação falando do que a Abrela faz durante os seus 20 anos e do que nós fizemos durante esse ano todo. Então, na verdade, se a gente for pensar por todo o nosso trajeto, a gente tem 4 grandes braços de ação. A gente tem um braço de assistência, que é a informação, é o miudinho, são os familiares e os pacientes que vão até a Abrela, que recebem essa informação ou que recebem o recurso que tenham lá. Tem um trabalho todo de ensino, que são os cursos de capacitação, que são os congressos, os simpósios, que é quando a gente começa a formar multiplicadores, outras pessoas que vão conseguir atender melhor outros pacientes. Então, se a gente consegue fazer uma formação de uma turma de profissionais, a gente pode ter certeza que cada profissional dali já vai atender melhor todas as outras pessoas que passarem na mão dele depois. Tem uma parceria falando sobre pesquisa, que é principalmente com a Unifesp, que eu acho que é o nosso grande aliado, é o nosso grande parceiro de muitos anos, e que lá a gente consegue não só replicar uma informação, mas a gente consegue descobrir essas informações clínicas novas, e isso é que é muito bom. Passar adiante é fácil, né? Contar o que a gente viu é fácil, agora fazer a pesquisa e ser fonte da informação é o que a gente consegue fazer junto do trabalho de pesquisa. E uma palavra que se falou muito lá nessa reunião, que é esse trabalho que o pessoal vai falar daqui a pouco na mesa de direito, que é como é que eu consigo garantir o direito do paciente junto aos órgãos governamentais. Então, assim, ao invés da gente falar, mas o governo é assim mesmo e a gente não faz nada, o que está se fazendo talvez a associação seja a interface entre a ponta e o que o governo propõe, ou o que ele pode propor, ou as nossas demandas que a gente consiga levar para eles e entender qual é o caminho. Mas aí eu deixo isso com vocês, assim. Mas foi muito falado, assim, tem várias associações que estão trabalhando só nisso, eles não estão fazendo mais assistência, mais nada. Eles querem legalizar em termos de país, dar mais robustez para essas conquistas de direitos aí, né?
Vocês viram lá fora esse folheto ele é um apanhado geral de tudo que a gente tem feito. Nós traduzimos e levamos lá para o Congresso para todo mundo saber. E aí tem aquela história, a gente até riu, porque uma das moças dizia: nossa, eu não tinha noção que se faziam tantas coisas, porque na minha cabeça o Brasil era uma grande floresta. E aí a gente ri, porque na verdade lá fora ainda se tem a ideia de que nós somos uma grande floresta e que a gente não tem tantas atividades assim. Só é possível fazer tudo que a gente faz porque a gente faz parceria. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum, ou chega muito raso, muito perto. Então o que a gente foi aprendendo no meio do caminho? Que caminhar junto era melhor, né? Então assim, quais são as parcerias que hoje a gente faz? Parceria com a universidade, pensando em ensino e pesquisa. Parceria com os grupos de voluntários que têm ajudado a gente em várias instâncias. Parcerias com as outras associações, porque a gente viu que quando a gente começa a firmar essa parceria e fazer junto, o nosso alcance é maior. E parcerias com algumas empresas que também têm ajudado a gente nesse processo todo. O que a gente foi entendendo? Que assim, não dá para fazer um trabalho focado só em uma coisa. A gente fica mesmo equilibrando pratos. Por quê? Porque a nossa demanda é muito grande. Eu preciso da assistência, mas também do ensino, mas eu também preciso da pesquisa. Mas se a gente não gerenciar muito bem o recurso, ou não gerenciar muito bem a informação, a gente também se perde no meio do caminho. Então a ideia é essa ajuda de uma forma geral. Então vamos pensar nesse nosso balanço. A gente começou o ano fazendo uma mudança de administração. A forma de administrar foi mudada. Então hoje a gente acredita que essa visão mais horizontal em que todo mundo é corresponsável por tudo, todo mundo sabe tudo o que acontece lá dentro. E aí a nossa equipe de frente, que a Cris já apresentou, é o pessoal mesmo que tem levado ali na unha e tem trabalhado intensamente abraçando essa causa com muito mais propriedade, né? Então assim, houve essa mudança no modelo de gestão. Essa mudança ela não foi aleatória, daí vem uma outra parceria. O pessoal da USP, da FIA, propôs para a gente, nos deu uma bolsa, para que a gente conseguisse entender melhor modelos de gestão e como é que a gente consegue fazer isso numa organização de terceiro setor, como é a Abrela, de uma forma que a gente consiga não fugir à nossa missão e garantir a captação de recurso e o cumprimento da nossa missão. Então esse curso aconteceu durante todo o primeiro semestre, que nós tivemos essa assessoria administrativa, né? Lembrando que a Cris disse, a diretoria ela é toda voluntária e basicamente da área de saúde, ou seja, né, a gente precisa do suporte da administração para ajudar a conduzir esses passos, e isso a gente conseguiu com essa parceria que a Fundação Instituto de Administração forneceu para a gente. Fizemos aniversário esse ano, e aí a gente falou que como a gente gosta muito de festa, esse ano a gente comemorou 20, e no próximo a gente comemora a maioridade. Então em 21 vai ter festa de novo, e isso foi muito bom. A gente fez esse café da manhã, que foi na verdade no dia, só por um evento comemorativo, porque não pode passar em branco, 20 anos são 20 anos. Ganhamos esse selo dessa empresa chamada Interminas, eles deram para a gente, eles bolaram esse selo comemorativo para que a gente conseguisse divulgar mais. A nossa sede, para quem não conhece, fica na Rua Botucatu, ali perto do Hospital São Paulo. E a gente fez uma renovação do logo. Então, manteve algumas informações que já tinham, a ideia do mapa, pensando mesmo nessa abrangência nacional que a Abrela tem. Mas a gente ficou pensando qual era o nosso forte. O nosso forte é o acolhimento. Eu acho que isso foi o que a gente mais ouviu de todas as pessoas que a gente perguntou. É a questão do acolher. Então, as mãos acolhendo, elas são aí o diferencial do logo. E a flor, vocês vão ver em logos de outras associações, que essa flor ela está presente em vários logos. O que ela é? Ela é uma flor muito rara e ela se destaca porque ela floresce em ambientes muito adversos. Então ela foi tomada como um símbolo da ela, justamente por causa disso. A gente continua vendo isso a todo momento, o quanto as famílias florescem, desabrocham, despertam de uma forma incrível, inacreditável, mesmo pensando em todo o entorno que pode ser bastante adverso. E ela foi tomada como um símbolo da ela, por isso ela foi incorporada também nesse logo.
Foi feita a campanha Caminhe com Ela. Nessa campanha a gente teve muito mais divulgação. Então o que foi bacana é, nossa, eu não sabia que vocês existiam. Soube por causa de campanhas que o pessoal chama de campanhas de conscientização. Dizer que a Ela existe. Vocês lembram que há anos atrás teve aquela campanha do balde de gelo? E por causa do balde de gelo, muita gente soube sobre o diagnóstico. Podia não saber em detalhes, mas sabia que existia essa doença. Tanto que às vezes quando você diz, que doença é essa? Muitas vezes as pessoas falam, aquela do balde de gelo. E as pessoas falam, ah, eu sei, já ouvi falar, já sei do que se trata. E isso é importante, porque a gente sempre diz, a Simone, que é a fisiorrespiratória que trabalha junto com a gente, ela tem essa frase e eu falo para ela que eu sempre vou repetir, sempre dar todo o crédito, dizendo que a verdade é que a doença traz uma série de prejuízos, mas a falta de informação ela é pior. Então é pensando nessa questão da informação que a gente precisa divulgar muito. A nossa caminhada aconteceu em junho. Por que junho? Porque junho é o mês da conscientização da ELA, também num panorama mundial. Então essa caminhada aconteceu na Avenida Paulista, no dia 10 de junho, tiveram mais de 400 pessoas presentes, foi um evento muito bonito, então assim, com todos os balões chamando atenção e as pessoas dizendo, mas afinal de contas quem é ela? E era a nossa chance de distribuir panfletos e dizer quem é ela e por que nós estávamos ali. Então, foi um evento bem marcante, foi um domingo que a Avenida Paulista já fica fechada mesmo, mas que a gente conseguiu chamar atenção e dizer, e já convidar que em junho vai ter outra. Assim, vamos fazer, já que a primeira deu certo, agora a gente repete a dose. E aí, para ninguém ficar de fora, é caminhada e cadeirata. E vamos dizer que a gente também teve a presença de uma pessoa muito querida que foi numa maca. E aí a gente ficou pensando como é que a gente ia incorporar o nome da maca no meio do nosso título. Mas o fato é para todo mundo. E é para chamar atenção mesmo, e é para fazer barulho. A gente precisa disso para justamente sensibilizar as instâncias mais altas. E aí a gente pensou também, e fez muito disso, a parceria com as várias associações. Então vocês veem que aqui no Brasil nós temos 7 associações que trabalham com ela. Cada uma com um foco diferente. E a Márcia mostrou aqui, a gente consegue trabalhar em parceria e um trabalho de um só agrega ao trabalho do outro. Então nesse sentido, o que a gente fez? Dia 21 de junho, que é justamente o dia da conscientização, nós fizemos um fórum aqui no Ipiranga, na universidade, no Centro Universitário São Camilo. Esse fórum foi para discutir como é a questão da ELA no contexto das doenças raras aqui no Brasil. E aí nós convidamos todas as associações, estiveram presentes quase todas. Então aqui a gente tem o pessoal da Arela, a gente tem Emerson Casado, a gente tem o pessoal do Movela, a gente tem o pessoal ali atrás do Casa Hunter, tem a Silvia do IPG, Mara Gabriela esteve presente, porque a gente também precisava da questão de entender esse caminho aí no meio político. E aí foi um momento importante da gente dizer, eu vou apresentar todos os problemas e a gente discute como conseguir solução. Para não ficar só reclamando, a gente queria era justamente saber como conseguir as soluções para tudo isso que a gente estava apresentando. Então foi um momento de troca, foi um momento de discussão, de reflexão, mas que gerou frutos, porque a partir dali a gente teve uma série de ações que foram feitas durante o ano também. O pessoal da APELA, a APELA é uma associação que trabalha com ela num foco bem direcionado, que é a comunicação pelos olhos. Então, eles orientam as pessoas como adquirir o equipamento e o software e como fazer esse passo a passo de fazer essa comunicação só usando os olhos através da interface do computador. Então, o Ronaldo, que é o representante da associação, ele esteve presente no nosso fórum, no nosso simpósio, ele fez uma oficina de demonstração, ele mostrou para todo mundo como era, como não era, orientou, é uma pessoa hiper aberta. Então, sempre que alguém vem com essa demanda de comunicação, a gente sempre indica o pessoal da APELA, que tem a sua sede em Campinas.
Junto com o IPG, nós participamos também do encontro da Associação Procura, que também aconteceu em junho. Então, de novo, falando dessa questão de parceria, o quanto nós estávamos todos juntos nesse dia. Todo mundo acompanhou agora, no segundo semestre, a falta que o Riluzol fez, né? Assim, o quanto procurava nas farmácias e as farmácias não tinham, e existia uma falta. O quanto o pessoal da Brela se mobilizou, entrando com todos os recursos e todas as reclamações, em todas as ouvidorias que eram possíveis para reivindicar esse remédio. O que nós soubemos é que normalizou e agora está faltando de novo, porque em alguns lugares já de novo não tem. Algumas justificativas bobas, algumas pessoas dizendo: ah, mas isso é porque é ano eleitoral. Aí você diz: e se é ano eleitoral, então será que não tinha aí sim que ter o remédio disponível? Então isso a gente também está brigando junto para que isso seja regularizado. E em Juiz de Fora foi feita uma caminhada junto com a Movela, justamente para poder chamar atenção, e a gente estava lá apoiando e estava também brigando para poder ser visto e, enfim. Em Brasília, em junho, duas associações, a Movela e a ABLE, promoveram uma audiência pública. Uma audiência pública em que se coloca para o governo quais são as nossas demandas. E nós também estivemos lá presente mostrando o que a gente faz, mas também pedindo aquilo que a gente precisa. Não como associação, mas como quem representa todos vocês que de fato precisam disso tudo. A ABLE também faz um jornal que ele é periódico, ele é trimestral. E ele traduz esse jornal para o espanhol e para o inglês, e ele divulga isso em vários lugares. E aí esse ano eles convidaram a gente para escrever um artigo sobre fono, intervenção de fonoaudiologia no paciente com ela. Então foi escrito e está sendo divulgado também, é mais informação, é mais semente sendo espalhada. Em Maceió existe o Instituto Emerson Casado, quem é o presidente é o próprio Emerson Casado, que eu mostrei ali na foto, e ele também tem uma preocupação grande com essa questão da formação, com essa questão do ensino. Então, no ano passado, ele promoveu esse congresso, que era um congresso internacional, ele chamou algumas pessoas de fora e também chamou alguns representantes nossos para poder falar nesse evento, que é isso, a ideia é quem são as pessoas que têm referência porque trabalham muito, porque viram muito e ensina como lidar. E agora, em 2019, a gente também está numa parceria que nós vamos fazer a formação da equipe de Maceió. Então, já tudo alinhado, o pessoal da Brela vai lá fazer essa formação, porque aí a gente cria mais núcleos, capacita mais núcleos. Também agora em dezembro, o mesmo instituto fez um convite para que se falasse, se debatesse sobre a questão das doenças raras. E nós estamos encaixados nesse perfil de doença rara. Então a ideia dele é, talvez a ela sozinha não tenha tanta força, mas talvez se a gente juntar todos os raros juntos, a gente consegue alavancar mais coisas. Então essa é a proposta de ver o quanto que a gente consegue unir forças. Também a gente teve uma homenagem que era um evento intitulado Mulheres Raras, Mulheres que São e Fazem a Diferença. A Alessandra foi homenageada nesse evento como alguém que representa uma doença rara como é a ela. Então a gente está aí presente em alguns outros eventos. A Arela é a Associação Regional de ELA, que ela fica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ela é um braço, ela nasceu a partir da Brela. E a gente tem feito vários eventos assim, bem conjunto. Vocês vão ver que a camiseta que está aí, inclusive atrás, tem o logo de nós duas, da Arela e da Brela, porque representa essa força de todos nós. E foi feito em outubro um simpósio regional, que nós também estávamos lá falando e ajudando também a formar com as mesmas carências de informação que a gente tem visto. O IPG, a gente brinca que até a gente virou já figurinha marcada, porque a gente está junto em vários lugares, né? Então a gente estava junto na audiência, a gente estava junto no fórum, a gente estava junto no simpósio, a gente estava junto na caminhada, ou seja, estava junto agora no Congresso Internacional, na reunião da Aliança, ou seja, a gente tá muito parceiro. O IPG elaborou esse guia, que é um guia de direitos das pessoas, direitos pensando em tudo, passando por aposentadoria, o direito ao medicamento, aos direitos, aos vários direitos. E o que a gente tem feito? Na verdade, isso não é cobrado, isso muitas vezes a gente distribui, pede para a Márcia, pede para o pessoal e a gente distribui nos nossos eventos. Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com o IPG e solicitar o seu. Então tem uma série de tópicos.
Vale a pena prestar atenção, porque às vezes as leis mudam, e aí só olha se aquilo está atualizado ou não, mas é um compilado geral que é interessante da gente olhar. E aí, pensando nessa representação junto ao governo, o que a gente tem feito? O que pode ser feito e isso pode ser melhorado? Junto com a Movela, a gente entrou agora em novembro desse ano com um pedido da Anvisa para que seja incorporada a metilcobalamina. Hoje ela não é, né? Hoje a metilcobalamina ela não está incorporada pela Anvisa, mas a gente fez a entrada desse pedido agora para ver se a gente consegue baratear o custo, porque ele acaba tendo um custo mais alto justamente por não estar aqui. Uma outra ação que nós fizemos junto com uma associação que cuida de atrofia muscular, uma outra doença, mas que nós fizemos aí uma parceria, elaboramos um documento e apresentamos na Conitec. Para quê? Para que a gente consiga ter a incorporação do Coffee Assist no sistema público de saúde. E aí é uma batalha, assim, isso aí não é pedir e já ter de pronto. Mas vale a pena muito brigar por isso. Por quê? Nesse congresso de Glasgow, uma das apresentações e uma das pesquisas mostra o seguinte: as pessoas que fazem uso de Coffee Assist, elas têm aí uma vantagem em relação a tempo, em relação a quem não usa o Coffee Assist. Ou seja, cuidar dessa respiração é um fator bem determinante, bem importante. Então, tendo uma pesquisa que consegue comprovar isso, que consegue colocar isso em dados como resultado de pesquisa, só dá mais força para que a gente consiga brigar ainda mais pela incorporação do Coffee Assist no SUS. Hoje a gente tem a ventilação, hoje tem os ventiladores como portaria, e o que a gente quer é incorporar, que além do ventilador, seja o cuidado respiratório de uma forma geral, incluindo esse aparelho, esse auxiliar de tosse. E nós também já demos entrada no Ministério da Saúde pedindo a revisão do protocolo, que é um documento que se chama Diretrizes do Atendimento do Paciente com ELA. Nessas diretrizes, que são nacionais e que estão lá em Brasília, o paciente com ELA teria direito somente ao Riluzol, nada mais. Isso é o que consta no documento, é um documento mais antigo. E o que a gente quer agora é justamente isso, fazer a revisão desse documento para dizer, pera, não é só Riluzol, não. Além do Riluzol, eu quero a nutrição, eu quero o alimento, eu quero o respirador, eu quero o cuidado, eu quero o home care, eu quero mais coisas. Não pelo capricho de querer, mas porque de fato isso precisa, e isso é o que dá para a gente duas coisas. Aumenta a nossa sobrevida e aumenta a nossa qualidade de vida. Então, esses são os pontos fortes. Então, essa foi a carta que nós fizemos junto para o pessoal do Coffee Assist. Essas são as diretrizes onde a gente tem trabalhado. Olha, a última revisão foi feita em 2015, e mesmo em 2015 não foram incorporadas novas medidas além do Riluzol. O que se falou muito na reunião da Aliança é o seguinte, e isso é uma coisa que eles também viram, e que quando a gente fez o nosso fórum, a Mara, quando ela coloca a demanda dela, ela diz, que também foi uma coisa observada lá fora. Quando a gente simplesmente dá uma coisa, que a gente dá um recurso, eu tenho aqui uma sonda, eu tenho um alimento e eu dou. Eu, enquanto recebo esse recurso, eu fico numa posição passiva de só receber. Mas quem está lutando pelo meu direito não sou eu estou só recebendo, afinal de contas. E isso o pessoal lá fora chama de engajamento. Então, tem associações lá fora, por exemplo, a Associação do Canadá, ela está priorizando isso, ela quer despertar nas famílias este engajamento. Por quê? Quando a associação pede uma coisa, ela tem uma força X. Quando a família e o paciente pedem, tem uma força muito maior. Então, é engajar para que todos nós possamos pedir juntos, porque aí a nossa voz vai ser muito mais forte. Conforme a gente vai instrumentalizando todo mundo com informações, eu vou dando para essa pessoa, para essa família, para todos nós, um empoderamento. Eu consigo empoderar essa pessoa de saber pedir e como pedir e reconhecer qual é o seu caminho. Agora sim eu tenho um multiplicador com voz ativa. Até então, eu tinha alguém que só recebia e que quando não recebia, eu reclamava que não recebia. Agora eu tenho alguém que consegue fazer por onde. Então, aqui está grande parte do nosso trabalho e do trabalho de várias associações. Outra parceria que a gente tem feito ao longo do ano é que, assim, as contas chegam, né? A gente vai ter que pagar a conta, não tem jeito. Então, vamos pensar nas empresas.
A Philips Respironics, ela fez um evento agora em novembro, junto com a outra associação, que é a AME, lá em Brasília, justamente, então, promoveu um encontro para fisioterapeutas, discutindo a questão da traqueostomia e discutindo a questão da ventilação invasiva. Assim, existe um programa do governo federal chamado Melhor em Casa, e que ele propõe justamente isso, que a pessoa consiga estar sendo atendida em casa, mas ele não define em que condições e como. Então ele diz, traqueostomiza todo mundo porque cuidar do paciente traqueostomizado é melhor. E aí a gente diz, né? Assim, tem uma indicação clínica, você tem um time de físios respiratórios junto com a equipe clínica que vai saber quando é a indicação, e não porque eu quero não me encaixar num programa do governo. Então a ideia é justamente discutir essa questão da tráqueo e da ventilação invasiva. Eles fizeram para a Brela um empréstimo de vários aparelhos. Esses aparelhos estão para chegar, agora eles só estão enroscados por uma questão burocrática, mas agora no começo do mês eles devem chegar, justamente para que a gente consiga fazer empréstimos deles. Então a gente vai ter um aparelho de cada da linha da Philips, que isso entrou também como uma parceria. Existem empresas que fazem aluguel e venda com desconto. Então, por exemplo, a Lumiar, se eu não me engano, quando a gente cadastra na Brela, faz o cadastro e eu quero, por exemplo, comprar o meu Ambu, o Ambu está saindo em torno de R$ 69,00 quando comprado lá e dito que é pela Brela. Isso é um valor muito abaixo do que a gente tem hoje de valor de mercado, que deve estar em torno de R$ 250,00. Então, assim, é um benefício que a gente tem pela parceria que se colocou. Tem outras empresas que elas não doam o insumo, elas não doam equipamento, mas elas entram com recurso financeiro, porque existe aluguel, conta, luz, folha de pagamento, uma série de outros recursos que precisam ser pagos, então a gente conta também com a doação e com a parceria dessas empresas. Existem outros tantos que doam serviços, né? Assim, olha, que nem aquela empresa falou, eu dou o meu serviço de divulgação, eu dou o meu serviço de marketing, eu dou o meu serviço de assistência jurídica, eu posso orientar algumas pessoas. Então, tem vários profissionais autônomos que têm entrado aqui como a nossa parceria. Nós também tivemos esse ano um pedido que a Brela indicasse 2 profissionais de destaque. E os 2 profissionais que foram indicados foram a Persília Alves e o Eduardo Vital. Eram destaques de profissionais do ano. Ela, fonoaudióloga, ele, fisioterapeuta respiratório. E os 2 levantam essa bandeira. Por onde eles vão, eles estão levantando a bandeira do bom cuidado da pessoa com ela, porque em tudo que eles fazem, assim, eles têm sido brilhantes. Existe também uma parceria que é linda, alguém que se dispõe a escrever, alguém que se dispõe justamente a... Deixa eu escrever uma história. E tem lindos contadores de história no meio do caminho. Essa menina linda, Ana Beatriz Brandão, uma menina, ela resolveu escrever uma história e ela resolveu incorporar na história uma personagem que tinha ela. E não foi aleatório, foi pensado. Ela queria uma doença rara, aí ela foi buscar. E quando ela foi buscando, ela nos encontrou. E quando ela encontrou, ela começou a tecer essa história e aí ela dizia, mas eu não quero isso para mim. Então esses direitos autorais de um dos livros foi para a Brela. Só que aí ela pegou gosto pela coisa, escreveu o 2º livro. E aí o 2º livro, Direitos Autorais dedicados para a Arela, no Rio Grande do Sul. Então a gente tem, na verdade, pessoas que é uma doação de serviço brilhante, e há pouco tempo atrás ela manda para a gente uma informação, uma mensagem muito feliz dizendo, os meus livros vão virar filme. Ela recebeu o convite, quer dizer que essa história vai então passar para muito mais gente, isso vai ser muito bonito. Agora em novembro, nós tivemos o lançamento desse livro, A Família e Todos por Ela. Sr. Dalton, ele é um advogado que mora em Fortaleza, e ele teve a vivência de um amigo com ela, e ele falou, peraí, deixa eu escrever sobre esse negócio aí. E ele escreveu. O livro foi lançado agora em novembro, e ele falou, para onde vocês quiserem agora, minha tarefa é fazer palestras sobre isso. E ele diz, eu não quero cobrar, eu quero lançar sementes. Lindo, maravilhoso, é poder colocar isso em arte. E nós temos uma pessoa que linda, que por tanto tempo representou tanto a gente. Leite escreveu 3 livros, também doando todos esses direitos autorais para a Brela. São livros de poesia.
Mas não são livros de poesia quaisquer, foram escritos com os olhos, escritos com os movimentos do piscar, com movimento de pupila, com movimento de globo ocular, numa condição em que eu já não tinha mais a fala, uma condição em que eu já tinha perdido a minha comunicação verbal. Leide, uma super guerreira, que junto com a filha dela ainda ganharam prêmios para os 2 curta-metragens que elas fizeram. Um deles foi esse filme, Minha Poesia. Ele está disponível no YouTube, vocês podem procurar lá como Minha Poesia Leide Moreira. E ela ganhou um prêmio com isso, onde foi retratado justamente como ela escrevia esses livros, como era a sua forma de comunicação. E também, há pouquíssimo tempo atrás, um outro filme que também ganhou um curta nesse Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que se chama Pagar 4 Nunca Mais. Hoje, esse é o nome de uma lei, Pagar 4 Nunca Mais. Nunca mais eu preciso pagar 4 ingressos porque eu ocupo o lugar de 4 pessoas. Ela brigou por isso, não só para ela. Hoje o Brasil inteiro é beneficiado por isso. Ninguém pode ser cobrado simplesmente porque eu ocupo esse espaço. Eu vou ser cobrado pelo meu único ingresso e quem estiver comigo. Uma linda, uma guerreira, assim, que há um mês, mais ou menos, foi embora, depois de 14 anos convivendo com a doença, mas tendo deixado todas essas sementes lindas e todo esse legado maravilhoso. Mais um grupo que a gente tem aí muito orgulho de fazer parte, muito orgulho de estar junto, que é um grupo das voluntárias. Porque a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de braços fortes, né? O grupo voluntário, ele dá para a Brela 2 coisas. Ele dá para a gente visibilidade, mas ele também faz uma coisa muito importante, que é o que vocês viram, captação de recurso. Então, quando a Cris mostra um gráfico do quantos eventos tiveram, né, captaram muito mais recursos para a gente, foi aí a ação desse grupo incansável, que eu não sei se elas chegaram. Chegaram? As meninas, as voluntárias chegaram? Não? Então depois a gente faz uma homenagem. Eu só queria contar que de tempos em tempos são feitas reuniões de planejamento, justamente para dizer o que é que a gente vai fazer, qual evento que a gente vai promover agora. E esse ano, em abril, elas fizeram um desfile de moda dentro de uma loja, dentro de uma boutique, e tudo que era vendido nessa boutique, uma porcentagem foi direcionada para a associação. Tivemos também um chá beneficente que aconteceu em outubro, lá no Terraço Itália, e foi um evento lindo. É muito bom ver a casa lotada, a casa cheia. Uma hora de... Puxa, que bom estar lá, né? Que bom estar lá por uma causa tão boa. E elas batalharam ali que nem formiguinhas, lindas. Então, assim, foi um evento de bastante prestígio. Foi muito bacana de estar fazendo parte de tudo isso. Agora, isso em dezembro, através deles também, nós tivemos um contato, recebemos uma doação do Rotary de uma cadeira que já foi direcionada. Então, assim, as doações passam pela Brela, porque sempre a demanda de pedidos é muito maior do que a demanda de entrada. Então, as doações passam por ali, o pessoal já direciona e já vai atender quem precisa. E agora, dia 11 de dezembro, foi feito um outro evento na loja Tânia Bulhões, que também elas promoveram de um jeito que uma porcentagem disso vinha para a Brela. Então, assim, 2 formas, elas estão captando recurso, mas para cada pessoa que elas estão dizendo, eu estou aqui no evento da Brela, a Brela, quem é ela? Que isso? A Associação Brasileira de Ela, quem é ela? E aí lá vão elas tecendo e contando histórias sobre a gente, dizendo o que é que a gente tem. Então, para esse grupo de voluntários, a gente quer muito agradecer, mas eu vou pedir para que a gente consiga dar um abraço pessoalmente nelas. Em breve elas estão chegando para que a gente consiga homenagear. É uma homenagem aí com todo... É muito legítima por tudo que elas fazem durante todos esses anos. Mas também existe um outro corpo técnico que também é voluntário e que faz um trabalho muito intenso, um trabalho de formiguinha, que agora não tanto na captação, mas sim na divulgação da ideia. A gente tem uma equipe, um corpo clínico que sai dando palestra em todo lugar, que vai para congresso, que sai contando essas histórias. O que esse pessoal faz? Todo o material informativo da Brela é revisado por eles.
Toda a divulgação de mídias sociais também tem mão desse corpo técnico. Todas as orientações que vocês recebem. Então, muitas vezes o profissional manda um e-mail para a Brela dizendo: eu queria entender melhor como funciona a questão tal. Esse e-mail é direcionado para o profissional que responde, devolve. Então, essa informação pode ser por e-mail, a alimentação do site, toda a informação técnica que vocês virem da Brela tem um corpo clínico voluntário por trás fazendo isso. Todas as aulas nos cursos, as supervisões e as pesquisas, que é o que a gente tem feito. Então, na verdade, a gente tem usado todos os canais hoje de comunicação. Então, seja o Facebook, o Instagram, o telefone, o e-mail, o bate-papo, o sinal de fumaça também está valendo. A gente vai dizendo e vai contando para todo mundo essa história do como se faz. Então, como se faz? Como se juntam tantas pessoas, 400 pessoas num simpósio brasileiro de ELA, e tinham pessoas do Brasil inteiro. Voluntários desse corpo técnico. O pessoal da Universidade Baiana, que fica em Salvador, vocês viram um livreto que tem aí, que foi elaborado, eles fizeram uma impressão e estão distribuindo para todos os alunos de graduação, de pós-graduação de lá, porque viram que era um conteúdo bacana de se fazer. Com a Unifesp, a nossa parceirona, irmã, onde a gente faz lá o atendimento em ambulatório, treinamento dos profissionais, as pesquisas. Então, é um ambulatório especializado, existem muitas consultas por ano, não tem vaga, a gente tem um grande problema lá chamado vaga, mas a gente, na medida do que a gente pode, retornos trimestrais, quadrimestrais, em que a gente orienta quem está na linha de frente, com orientação e tudo mais. Então, como se dá esse treinamento? Treinamento no Simpósio Brasileiro. Mais de 400 pessoas de todos os cantos, de todas as áreas, medicina, assistência social, direito, fono, físio, terapeuta ocupacional, um curso de integração, justamente dizendo, a questão não é fazer um atendimento, a questão é que as pessoas se conversem. Então, às vezes o fisioterapeuta atende, mas ele não sabe muito bem o que a fono está fazendo, e às vezes a diferença está justamente na conversa entre eles. Então, esse também foi um curso de capacitação para uma turma de físios e fonos e nutris. Tivemos o Simpósio Brasileiro de AME, que também a atrofia muscular espinhal, que a Brela também esteve presente, levando informação para todo mundo. Esse foi o Congresso de Fonoaudiologia Hospitalar, que aconteceu em Belo Horizonte, e a palestra era sobre esclerose lateral amiotrófica. O Congresso de Disfagia em Ribeirão Preto, e que um dos trabalhos, que é o trabalho em ELA, recebeu um prêmio de melhor trabalho, em que foi também feita uma apresentação. A coisa muito bacana que nós vimos, nesse congresso existia uma apresentadora, uma professora do Canadá, e ela levou o nosso trabalho para lá. E nesse congresso agora, uma das pessoas disseram: eu vi o seu trabalho porque a professora Catriona me mostrou. Então é lindo isso, porque a gente consegue ultrapassar fronteiras. O Congresso de Fonoaudiologia, que aconteceu em Curitiba nesse ano, também foi um tema na ELA e nas doenças degenerativas. Houve uma capacitação da equipe de nutrição do Luci Montoro, que também eles vieram pedir para que a gente fizesse essa capacitação das nutricionistas. No Congresso Brasileiro de Neurologia, que aconteceu aqui em São Paulo, nós tivemos duas frentes. Nós tivemos aulas dos neurologistas para os neuros que estavam participando do congresso, e nós também tivemos a presença da Brela numa mesa em que a gente orientava todos os congressistas, distribuindo material e dizendo: nós existimos, então encaminhe o seu paciente que aqui ele vai receber boas orientações. O Simpósio Regional de ELA também aqui, que tinham mais de 150 pessoas, que a gente também fez essa capacitação. Em Rio Verde existia um congresso médico, e que a doutora Cari foi também pensando em divulgar. Imagina que uma palestra levou para cada uma dessas pessoas a sementinha. E a gente torcendo muito, vai cair em terreno fértil e vai florescer e vai brotar. Também no Paraguai, a doutora Cari leva no Congresso Paraguaio de Neurologia a temática para a gente ver o quanto que isso tem sido espalhado. Existiu o Fórum de Biomob Brasileiro de Acessibilização, que a Alessandra também levou a informação sobre, não só sobre a Brela, mas a intervenção da Físio lá. As nossas reuniões trimestrais, então essa foi aqui mesmo, a nossa parede azul aqui, foi em março, quando ela aconteceu, e também a nossa reunião de setembro, que aconteceu também
como previsto. Todos esses trabalhos são levados para esses congressos em formato de pesquisa. Então, tudo que é feito, a gente leva ou como aula ou como produto de pesquisa. Nesse congresso agora de Glasgow, a coisa boa é que nós levamos 9 trabalhos. Aí você vai dizer, nossa, mas 9 trabalhos é muito, é pouco? Isso é o quê? Dentro da temática de respiração e nutrição, isso representava um pouco mais de 20% dos trabalhos. Então, é muito. Pensar que 20% dos trabalhos eram nacionais e eram nossos, isso é muita coisa. Eu acho que a representatividade nossa tem sido cada vez maior. E é lindo de ver o quanto a gente tem sido mais reconhecido. Em termos numéricos, o que a gente tem aqui é pensar que a maior parte das pessoas que nos procuram são familiares. Então, esse é um gráfico que o pessoal da assistência social mostra. Quem é a pessoa que mais procura a gente? Familiar é a barra vermelha que vocês estão vendo. Com exceção do mês de junho, que é o mês em que a gente faz simpósio, em que a gente tem muito mais acesso a profissionais. Isso pode se equiparar, a gente consegue melhorar um pouco mais esse gráfico. O gráfico numérico que a Cristina mostrou para vocês, mostrando o tanto de atendimentos que são feitos aí de uma forma geral. E o que o mundo tem falado, que as outras associações têm falado nessa reunião da Alliance. Então, essa aqui era a reunião onde estavam todas as associações, essas eram todas as pessoas presentes lá, então tinham alguns pacientes, muita gente querendo discutir esse andamento, e foi lá que a gente fez essa apresentação. Quando a gente começa a ver o cenário mundial, o que a gente tem visto? Canadá quer um estreitamento com o governo. Então, eles estão numa campanha para as pessoas dizendo o seguinte: mande a sua mensagem para o seu parlamentar. Você, da sua casa, manda um e-mail para o seu parlamentar. Porque ele vai receber uma mensagem da associação, mas ele vai receber 500 mensagens de cada pessoa. Então, ele vai começar a ver, opa, parece que isso é importante. Então, hoje, o foco do Canadá está sendo muito mais essa questão governamental. Tem algumas associações que estão trabalhando e batalhando pelo registro. Quantos pacientes com ela nós temos aqui nesse país? E aí eles disseram, cadastrar é uma coisa, registrar é outra. Isso também é uma preocupação nossa, isso a gente também está trabalhando em cima disso, mas a gente tem visto que esse número ele é muito subestimado. As pessoas sabem menos do que é de verdade. Tem uma outra associação que quer criar uma fundação para pesquisa. Então, todo o foco deles é, eu quero uma fundação porque eu quero montar um centro de pesquisa master porque eu quero achar a cura. A gente também quer que eles consigam isso, está tudo certo, né? Assim, para a gente tá valendo. Tem uma outra associação, e essa associação foi muito bonitinha, porque eles disseram o seguinte: a gente não consegue fazer tudo, então a gente quer colocar para este ano uma meta. Qual é a meta? Eles perceberam que as 3 maiores questões que eles recebiam de queixa eram pessoas que caíam e se apavoravam porque caíam e não sabiam o que fazer. Pessoas que engasgavam e ficavam extremamente aflitas porque o engasgo gerava essa falta de ar. E a outra questão era, quando eu tenho falta de ar, eu entro em pânico. E quando eu entro em pânico, eu pioro a minha falta de ar. Então, o que é que eu faço com isso? Eles pegaram esses 3 temas e eles fizeram vídeos informativos. Então, um vídeo para queda, um vídeo para engasgo, um vídeo para a questão de um ataque de dispneia, o que fazer, passo a passo, um vídeo bem didático, bem de passo a passo, porque eles falaram, já que a gente não vai conseguir atirar para todos os lados, eu quero este ano cuidar disso. Bem bonito o projeto deles. Tem a Associação da Argentina que faz doação de cadeira de rodas, então eles captam recurso para comprar cadeira de rodas para poder disponibilizar para os pacientes. Todos eles trabalhando com informações em diversos meios. Facebook hoje tem sido, sim, uma arma super importante, a maior arma aí que a gente tem em relação à divulgação. E o cuidado é esse, não é só divulgar, muita atenção na qualidade da informação que a gente divulga. Porque se eu disparar uma informação errada, um monte de gente vai ler e pode fazer e pode se prejudicar com isso. Várias associações falando sobre a questão do engajamento. E ele, de novo, voltando assim, eu não quero que o meu assistido só receba, eu quero que ele seja membro ativo nessa causa, que ele me ajude aqui. Atenção ao cuidador, muito se falou sobre atendimento ao cuidador, evitar a sobrecarga, porque eu preciso cuidar de quem cuida, senão a casa cai, né? Assim, eu preciso desse eixo firme e forte, porque senão a gente perde mão daqui.
Japão. O Japão levou um artigo, levou um trabalho bem bonito dizendo o seguinte: o nosso governo dá tudo para o paciente. Eles pagam uma taxa anual, que diz que é um valor simbólico, é muito pouco, mas com isso eles têm direito a todos os equipamentos que vocês puderem imaginar. Mas eles não têm mão de obra, eles não têm home care. E as pessoas vão a óbito porque ninguém cuida das tráqueos. É uma bobagem, né? Assim, eu lembrei tanto da agência, assim, pensando nessa coisa de que é uma bobagem, porque aqui a gente tem quem cuida, mas a gente não tem o equipamento, né? Assim, a gente podia casar as duas coisas e dizer, vamos fazer um bem bolado aí. E o que eles estavam propondo e pedindo era justamente isso, capacitar as pessoas para fazerem esse cuidado miúdo do dia a dia. Eles não têm home care, quem cuida é a família. Então tem um impasse até financeiro, alguém tem que deixar de trabalhar para cuidar, mas alguém tem que ser capacitado para cuidar bem, porque senão não dá conta disso, né? Existiam 2 trabalhos falando sobre um jeito de se comunicar pelo piscar. Então a piscada e a pausa entre uma piscada e outra teriam um significado de comunicação. Então um exemplo que ela deu seria, piscar 3 vezes seguidas seria dizer eu te amo. E aí ela cria um código baseado no piscar. E ela propõe isso e disponibiliza isso de uma forma gratuita para as pessoas, mas ainda não traduzido para o português. E uma proposta de se fazer um banco de voz. Banco de voz é uma coisa que a gente já tem ouvido falar bastante sobre isso, de pessoas que querem fazer esse banco. A questão agora parece que existe a participação e o interesse da Samsung por trás. Então parece que vai ser alguma coisa que vai aliar a tecnologia que eles têm com algum recurso do que a gente pode ter para os nossos pacientes. De uma forma geral, eles falam, todas as associações no mundo falam em cuidado nas várias instâncias. Eles querem que a doença seja conhecida no país inteiro, mas também de uma forma regional, que se trabalhe pelo voluntariado, que se aumentem as campanhas de conscientização e que com isso a gente consiga mais captação de recursos. Ou seja, a nossa demanda é a mesma, né? A gente só está mudando um detalhe ou outro em relação à questão da cultura. Teve um momento de discussão, dizendo, por que fazer parte da aliança? O que ela traz para a gente? É uma coisa boa? Não fazer parte da aliança seria bom, seria ruim? Então, eles estão redesenhando como é que a aliança pode ajudar melhor as associações que estão cadastradas nela. E isso é uma coisa bacana. E pelo que nós entendemos, elas direcionam a ajuda para aquelas associações nos países que têm aí recurso menor. Então, por exemplo, tinha uma moça que ela vai montar a primeira associação do Sri Lanka. E ela não existe nada, ela não tem a menor noção de como fazer isso, e o pessoal da associação se prontificou a dizer, espera aí que a gente te ajuda nesse passo a passo, vamos colocar mais uma associação lá. De uma forma geral, a mensagem que a gente viu em várias e várias palestras foi, a doença parece que ela não é uma só, ela não é tão homogênea quanto a gente pensava, ela é muito multivariada, ela está muito mais com uma cara de síndrome do que com uma cara de doença. Então, cuidado que às vezes a gente olha para um canto e a gente perde visão de outra coisa que era importante naquela clínica. Por isso, quando a gente vem aqui, muitas vezes a gente olha outras pessoas que têm a doença e diz, nossa, mas eu não estou igual a ele, mas eu estou diferente, mas a minha fraqueza é de um jeito, a dele é de outro. E, de fato, isso foi bastante falado sobre essa questão multifatorial. A questão toda e o convite feito lá e o convite que eu reforço aqui vamos junto. E o vamos junto de verdade, assim, é um convite para que a gente consiga fortalecer esse cordão e conseguir mais coisas. A gente está realmente de portas abertas, de braços abertos, para que a gente consiga caminhar junto e de verdade. A Cris brincou até com essa história, né, de falar, meu Deus, ela vai me dar trabalho. A gente vai dar trabalho para todo mundo, mas o benefício vai ser muito grande porque também vai ser coletivo. E lá, na apresentação, nós terminamos a apresentação da Brela falando dessa árvore. Essa árvore, ela é uma árvore da Amazônia e ela é chamada de árvore da vida. Por quê? As raízes que estão embaixo da terra, elas fazem 2 trabalhos. Elas vão buscar água lá do fundo, mas elas não buscam água só para elas buscam água para todo o entorno que está perto delas. E essa árvore só é gigantesca do jeito que ela é, porque essas raízes estão extremamente conectadas. Então, o que eu proponho e o meu convite é que sejamos todos nós raízes
dessa grande árvore que a gente vai conseguir muito mais frutos e muito mais benefício. Obrigada, gente.